A rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 promete ser um grande desafio para o Fortaleza, que vem de uma fase instável e encara um confronto crucial contra o São Paulo nesta sexta-feira, 2 de maio, às 21h30, no estádio do Morumbi. Este é o único jogo da rodada no dia e pode ser decisivo para o futuro do time no campeonato. A vitória é fundamental para o Fortaleza não cair na zona de rebaixamento e um empate também não seria tão ruim, dado o momento atual da equipe. O Fortaleza ocupa a 15ª colocação com apenas 6 pontos e precisa melhorar sua performance se quiser evitar ser ultrapassado por outros times, como Vitória, Atlético Mineiro e Grêmio, que estão logo atrás e podem ultrapassar o time caso o Leão não consiga um bom resultado. São Paulo, por sua vez, está em uma situação um pouco mais confortável, mas também com vários desfalques importantes para o confronto de hoje. A equipe paulista chega para este jogo com uma lista considerável de jogadores fora de combate. Entre os desfalques estão nomes de peso como Pablo Maia, Arboleda, Caleri e Henrique. E o técnico Zubeldia terá que montar um time misto com várias peças reservas, o que pode dar uma chance para o Fortaleza surpreender no Morumbi. São Paulo também vem de uma agenda intensa, tendo jogado pela Copa do Brasil na semana e com a viagem marcada para o Peru, onde enfrentará o Alianza Lima pela Libertadores, o que pode impactar na sua performance. Além disso, o Fortaleza conta com uma importante novidade para esta partida. O goleiro Luca Prior foi relacionado para o jogo, embora o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda deva manter João Ricardo como titular, como vem fazendo nas últimas rodadas. A provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo no gol, a defesa com Mancuso, Davi Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco. E no meio-campo, Lucas Sacha, Paulo Fernandes e Emanuel Martinez, com Marinho e Breno Lopes no ataque, e Daverson como centroavante. Esta formação foi uma alternativa usada pelo Vojvoda nos últimos jogos, mas ainda é uma incógnita como o técnico abordará a partida, dado o desempenho irregular da equipe. A torcida do Fortaleza tem grande expectativa para esse jogo, mas a equipe terá que superar suas dificuldades para tentar arrancar um bom resultado contra um São Paulo bastante modificado. Uma vitória fora de casa seria um grande passo para dar alívio ao time, que já enfrentou várias dificuldades ao longo do campeonato e da temporada. Este confronto no Morumbi é crucial para as pretensões do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, já que o time precisa se afastar da zona de rebaixamento, onde a situação começa a ficar cada vez mais perigosa. O São Paulo, por outro lado, vai com uma equipe reduzida para a partida. Mas é importante ressaltar que o time paulista, mesmo com tantos desfalques, continua sendo uma equipe de grande tradição e qualidade, capaz de surpreender com qualquer formação que entre em campo. O treinador Zubeldia terá que fazer ajustes para equilibrar a equipe, com a ausência de muitos jogadores titulares, mas ao mesmo tempo, isso pode abrir oportunidades para o Fortaleza explorar as fraquezas do adversário. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com o Fortaleza tentando se aproveitar da fragilidade do São Paulo. A tabela do Campeonato Brasileiro tem sido imprevisível e a situação do Fortaleza deixa todos os seus torcedores em alerta, com o time precisando pontuar com urgência. Se o Leão conseguir uma boa sequência de resultados nas próximas rodadas, pode sair de uma situação incômoda na parte de baixo da tabela. Esse jogo contra o São Paulo é, sem dúvida, um dos mais importantes para o Fortaleza nesta temporada. Neste contexto, os torcedores do Fortaleza devem seguir acompanhando o desempenho da equipe com otimismo e esperança, apesar das dificuldades. Mesmo sabendo que o time precisa melhorar, especialmente em relação à consistência e desempenho dentro de campo, o apoio da torcida será fundamental para motivar os jogadores e ajudá-los a superar as adversidades. A derrota ou o empate? Nesta rodada, não seria o fim do mundo, mas uma vitória certamente traria uma grande injeção de ânimo e confiança para os próximos desafios. A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2025 está longe de ser ideal, mas ainda há muito jogo pela frente, e os torcedores acreditam que o time pode reverter a situação. Este jogo também marca o início de um mês de maio, com uma maratona de partidas para o Fortaleza, que ainda enfrentará adversários difíceis em diversas competições como a Copa do Brasil e a Libertadores.
A equipe precisa de uma recuperação imediata para não comprometer suas chances de classificação nessas competições. A chave será ajustar a equipe para mostrar um futebol mais eficiente e competitivo. Afinal, a temporada está longe de ser decidida e o Fortaleza ainda tem muito a provar para os seus torcedores. Para o São Paulo, o jogo contra o Fortaleza é mais uma oportunidade para tentar consolidar uma posição mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. Com um time recheado de desfalques, o técnico Zubeldia terá que se adaptar às circunstâncias e fazer escolhas difíceis. O Morumbi, como sempre, será um ambiente hostil para o adversário, mas a situação do São Paulo também não é das mais tranquilas, com a equipe enfrentando uma maratona de jogos em várias competições. O time paulista precisa começar a encontrar uma estabilidade, especialmente em um momento de tantas lesões e mudanças no elenco. Essa combinação de fatores torna o jogo de hoje, 2 de maio, uma partida cheia de incertezas, mas também de possibilidades. O Fortaleza entra em campo com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento e melhorar sua posição no campeonato, enquanto o São Paulo busca superar seus desfalques e garantir os 3 pontos para se distanciar da parte de baixo da tabela. A expectativa é que, apesar das dificuldades, a partida seja muito disputada e cheia de emoções. O futebol brasileiro tem sido marcado por altos e baixos para várias equipes, e o Fortaleza não está imune a essa montanha-russa de emoções e resultados. A temporada de 2025 tem sido desafiadora para o clube, que viu seu início de campeonato ser cercado por expectativas altas, mas também por surpresas negativas. O time, que teve um desempenho impressionante em anos anteriores, agora luta para encontrar sua identidade, especialmente após as saídas e lesões de jogadores-chave. A transição entre diferentes estilos de jogo, a adaptação a novas peças e a busca por equilíbrio tático têm sido elementos centrais para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que, apesar das dificuldades, continua sendo uma peça fundamental no comando da equipe. A instabilidade do Fortaleza nesta temporada está diretamente ligada à falta de consistência nos resultados. O time, que já foi conhecido por sua sólida defesa e ataque eficiente, agora se vê em uma situação delicada, especialmente na reta final de partidas decisivas. Vojvoda tem tentado diferentes formações e estratégias para tentar reagir a essa situação, mas os ajustes nem sempre têm surtido o efeito desejado. A equipe tem mostrado momentos de lucidez, mas também falhas que têm custado pontos valiosos, como ocorreu em alguns dos jogos em que o Fortaleza não conseguiu segurar a vantagem conquistada. A fragilidade no sistema defensivo e a falta de um ataque realmente afiado são questões que Vojvoda ainda precisa resolver para que o time se torne mais competitivo e difícil de ser batido. Dentro deste contexto, o confronto contra o São Paulo se torna uma verdadeira prova para o Fortaleza. A equipe paulista, mesmo com os desfalques, é uma das potências do futebol brasileiro. E jogar no Morumbi sempre é um desafio para qualquer time. Para o Fortaleza, um adversário como o São Paulo representa não apenas uma chance de dar uma guinada na tabela, mas também uma oportunidade de mostrar que o time está pronto para lutar pela permanência na primeira divisão. No entanto, a tarefa não será fácil, pois a equipe paulista, mesmo desfalcada, tem uma grande tradição de se superar em momentos de adversidade, e o estádio do Morumbi costuma ser um local onde o São Paulo consegue extrair o melhor de seus jogadores, principalmente na torcida, que sempre exerce uma pressão positiva. O São Paulo, sob a batuta do técnico Zubeldia, tem mostrado ao longo da temporada que é uma equipe que gosta de trabalhar com posse de bola e pressionar o adversário desde a saída de jogo. No entanto, a falta de alguns titulares importantes pode fazer com que a estratégia do time paulista seja alterada, com o treinador tendo que ajustar o posicionamento de seus jogadores e provavelmente dar mais liberdade para aqueles que não costumam ser os protagonistas. A fragilidade do São Paulo, que vem de uma série de lesões e ausências, pode ser uma brecha para o Fortaleza aproveitar, mas o time precisará ser pragmático e eficiente ao aproveitar as chances que aparecerem. No ataque, Marinho e Breno Lopes são peças importantes para o Fortaleza.
Ambos têm o poder de desequilibrar a defesa adversária e precisam ser mais decisivos nos últimos metros do campo. Marinho, conhecido por sua habilidade no drible e chutes de longa distância, pode ser uma arma crucial para explorar a defesa desorganizada do São Paulo. Já Breno Lopes, com seu faro de gol e movimentação inteligente, tem o potencial de ser a chave para o Fortaleza conseguir abrir o marcador e, com isso, pressionar o São Paulo em sua casa. No entanto, a dependência do Fortaleza de uma dupla de atacantes não é algo que se possa levar como garantido, especialmente considerando que a equipe não tem sido tão produtiva em termos ofensivos durante o campeonato. A defesa, embora sólida em alguns momentos, também apresenta lacunas. David Luiz, experiente e com grande passagem internacional, ainda tenta se entrosar com os outros defensores e trazer sua solidez para a equipe. Entretanto, o entrosamento ainda é um problema para o Fortaleza e contra times de ataque rápido, como o São Paulo, isso pode ser um desafio. João Ricardo tem sido o principal responsável por manter o time competitivo, com defesas importantes que garantiram pontos valiosos. O goleiro, no entanto, tem suas limitações como qualquer outro jogador e, em situações de pressão, pode acabar cometendo erros cruciais, o que coloca ainda mais responsabilidade sobre o sistema defensivo do Fortaleza. Além disso, o meio de campo do Fortaleza também precisa de ajustes. Lucas Sacha e Emmanuel Martinez são jogadores que têm mostrado boas qualidades, mas não têm conseguido se destacar em todos os jogos de maneira consistente. O equilíbrio entre a marcação e a criação é essencial para a equipe, e o Fortaleza ainda carece de um jogador que possa fazer essa ligação de maneira fluida e eficaz. O desafio é conseguir combinar jogadores de contenção com aqueles mais criativos para que a equipe possa transitar de maneira eficiente entre a defesa e o ataque, criando mais oportunidades de gol e também se protegendo melhor das investidas do adversário. A gestão das emoções será um ponto importante para o Fortaleza ao longo do jogo. Jogar fora de casa, em um estádio como o Morumbi, diante de uma torcida adversária vibrante, sempre traz uma carga emocional muito grande. Fortaleza precisará se manter focado, sem se deixar levar pela pressão do ambiente ou pelas provocações da torcida rival. É nesse aspecto que a experiência de Vojvoda pode ser a chave, pois ele conhece bem o contexto do futebol brasileiro e sabe como preparar seus jogadores mentalmente para jogos difíceis. A maneira como o time lida com as adversidades, como um gol contra ou uma jogada que não sai como planejada, será determinante para o sucesso da equipe. Para o São Paulo, a situação também exige cautela. Apesar dos desfalques, o time paulista tem jogadores capazes de decidir o jogo a qualquer momento. Jogadores como Luciano e Patrick, que podem não ter o mesmo brilho de outros momentos, têm qualidade suficiente para desestabilizar qualquer defesa. Além disso, Zubeldia tem demonstrado um bom trabalho de adaptação durante a temporada, conseguindo fazer com que os jogadores reservas se sintam parte fundamental do esquema tático. O São Paulo, portanto, entra em campo com a expectativa de, mesmo desfalcado, ser superior ao Fortaleza, ainda mais jogando em casa, onde a equipe tem um bom retrospecto. O time paulista tentará impor seu ritmo desde o início, com o objetivo de dominar a posse de bola e controlar o jogo, como costuma ser sua característica. O Fortaleza, por sua vez, precisa ser inteligente e jogar com intensidade, mas também com calma, evitando desespero e procurando as melhores chances para marcar. Se conseguir se defender bem e explorar os contra-ataques, o Fortaleza pode sim sair com um bom resultado do Morumbi, mesmo diante de todas as dificuldades. O campeonato ainda está no começo, mas cada ponto conquistado, especialmente em um jogo difícil como esse, pode ser fundamental para o futuro do Fortaleza na competição. A vitória contra o São Paulo seria um marco para o time, pois significaria não apenas 3 pontos importantes, mas também uma demonstração de força e resiliência. No entanto, independentemente do resultado, a temporada de 2025 ainda tem muitos desafios pela frente e o Fortaleza precisa se manter firme, corrigir seus erros e buscar consistência em sua performance, tanto dentro quanto fora de casa.
A competição está apenas começando e o time tem tudo para se recuperar, mas o processo exige paciência e muito trabalho. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Fortaleza voltou a decepcionar sua torcida ao empatar por 1-1 com o Retrô em Pernambuco, na noite desta terça-feira, 29 de abril, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em um confronto no qual era amplamente favorito, o Leão, do Pice, demonstrou mais uma vez dificuldades para impor seu ritmo e confirmar a superioridade técnica diante de um adversário modesto. O resultado deixa a equipe em situação delicada, pressionada para confirmar a classificação no jogo da volta em casa. Após o apito final, o técnico Juan Pablo Vojvoda não escondeu a insatisfação com a atuação do time. Em entrevista coletiva, o argentino foi direto ao reconhecer o mau momento e assumiu a responsabilidade. Para ele, o Fortaleza está longe de apresentar o futebol que se espera de um clube que nos últimos anos conquistou respeito no cenário nacional e continental. Não respondemos à altura da história do Fortaleza. Não respondemos à altura da nossa própria história, disse o treinador, evidenciando que o problema não é apenas momentâneo, mas um reflexo de uma queda de desempenho ao longo do tempo. Vojvoda demonstrou maturidade ao admitir que críticas são justificáveis e até necessárias no atual contexto. Mas é trabalhar, fechar a boca e aceitar as críticas. É o momento disso, afirmou ao destacar que o momento exige mais ação do que discurso. O treinador ainda dividiu a culpa com elenco e diretoria, reforçando que todos dentro do clube precisam assumir responsabilidade pelo futebol abaixo do esperado. O tom da coletiva refletiu a frustração de quem sabe que a pressão aumenta a cada resultado insatisfatório e que a paciência do torcedor começa a se esgotar. Agora, o Fortaleza terá a difícil missão de reverter o clima de desconfiança diante de sua torcida. O empate com o Retrô escancara a instabilidade da equipe na temporada e aumenta a cobrança por uma resposta convincente no jogo da volta. Mais do que a classificação, o time precisa resgatar a identidade competitiva que o fez crescer nos últimos anos. Caso contrário, a eliminação precoce na Copa do Brasil poderá selar uma crise que já dá sinais claros de que está se desenhando. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.